E sejam muito bem-vindos para mais vídeos do My Hero Academia, bem aqui no Geek NST, tamo de volta, rapaziada, continuando como tudo, a cobertura da última temporada do anime, a oitava, para ser mais específico. Hoje vamos dar uma olhada basicamente na prévia, nas imagens para o segundo episódio, ele chegando obviamente no próximo sábado, que aliás foi uma demora, né, pro episódio sair, por exemplo, em sites, streams oficiais. Não sei se a rapaziada se esqueceu que a temporada tava chegando com tudo ou o que quer, mas é no mínimo complicado, no mínimo complicado. Enfim, o que você tá achando aí, inclusive do início da nova temporada, tá gostando ou não? O meu obrigado a todos pelo suporte, com o crescimento do canal. Vamos então começar o vídeo, inclusive, primeiramente fazendo um breve recap de o que rolou ao longo do primeiro episódio. Depois eu volto com as imagens e especulações para o episódio 2, belezinha? Taca na tela. O primeiro episódio aí da última temporada, galera, começando claramente com uma cena lá no futuro, que eu achei uma escolha bem interessante. Claro que é um spoiler, tipo assim, no fim tudo acaba bem, não me diga. E pra quem já leu o mangá que se encerrou literalmente ano passado, é o famoso whatever. Claro que temos ali o fortíssimo indício, quem tá narrando justamente essa cena no futuro é o Deco, nosso jovem Midori ali com a mão toda calejada, já que passou o NoFap September, correto? E aí que conforme o episódio número 1 começa com tudo, é no mar puro flashback barra recapzito do final da sétima temporada, claro, aí com tudo, na treta dos heróis contra os vilões também. E é relembrado para nós, a audiência, como tem a situação da Toga, utilizando o sangue do Twice, criando aquele exército absurdo e causando problemas para os nossos heróis. Também tem, por exemplo, a situação do Dabi, que tá descontrolado, mas o Todoroki tá lá tentando ir resolver a situação toda. Mas o grande foco do primeiro episódio acaba sendo a continuação da luta do All Might de Ferro contra o FO. Luta na qual também foi retratada no último episódio da sétima temporada, tá ligado? E não é à toa que esse primeiro episódio, meu amigo, a gente vê, sabe, o início de novo da luta. Isso, cara, come efetivamente, sei lá, metade do primeiro episódio, tá ligado? Mas quando a gente começa a entrar, digamos assim, que em material novo, original, a gente vê que basicamente o plano do All Might é simples, rapaziada. É tentar fazer com que o FO tome dano suficiente para que ele, aos poucos, comece a ficar mais e mais jovem, até que eventualmente ele deixa de se, obviamente. A gente viu, né, ao longo da sétima temporada, de fato, ele passando por essas fases de adulto. No finalzinho da última temporada, ele tava com a aparência mais já adolescente. E no decorrer desse episódio, ele já começa a aparentar ali como tudo a aparência de uma criança. Só que, claro, né, em compensação, conforme ele vai ficando mais jovem, vai ficando mais impossível e colocando em risco, basicamente, a vida do nosso All Might. E, cara, o FO consegue pegar o Toshinori de jeito com um socaço. Gostei bastante da animação desse momento, sanguezinho jorrando, brutalidade absurda. E como o All Might tá numa roupa mecanizada, é complicado. Até tem aí o famoso momento interno do All Might, que sempre é retratado por se tipo assim, quando não resta, né, mais poder do One For All para ele, aquela coisa, o frio, congelante absurdo, cadê a chama? Claro, como ele acaba sendo o catiço supremo, não se dá por vencido e aproveita esse momento para literalmente meter um bom e velho canhão na boca do FO. Que é um momento bem hardcore, diga-se de passagem, e através do canhão, ele acaba disparando essa enorme rajada de gelo, ou raio congelante. Lembrando, né, galera, que toda a questão, a gimmick por trás dessa roupa de ferro do All Might, justamente a capacidade que ele tem de replicar, basicamente, as quirks da galera da turma lá do Deco, ou seja, tá replicando basicamente os poderes do Todoroki com uma facilidade, uma maestria absurda. Acaba contando com esse vilão aí genérico que tem o péssimo hábito de colecionar cadáveres, pois é. Lembrando que estamos ainda em uma guerra aberta. O episódio ele acaba dividindo ali o protagonismo com o All Might e o Aoyama também. Que na temporada passada vocês devem se recordar como foi revelado que ele acaba sendo traidor lá da escola, só que virou a casaca contra a FO e companhia, sabe? E velho, esse vilãozinho em questão tem essa habilidade, essa cor que no caso bizarra, né? Onde ele consegue basicamente infectar os outros com essas plantas, e as plantas crescem nos corpos das pessoas, drenando suas energias.
É tipo o Shinji lá do Boruto e é absurdo, absurdo. Mas, querendo ou não, é aquele momento de glória para o nosso François fazer algo de relevante, já que o Fats Gun, por exemplo, tá indo de arrasta pra cima. Óbvio, aquele baita momento de superação para o François, até porque como ele tá sem o seu cintozinho, não tem como ele focar propriamente o seu raio laser. Só que aí que entra basicamente a garota invisível em ação, pois é. Rola esse tag team absurdo e com o poder dela justamente essa questão de manipulação maluca da luz, ela sim consegue focar, concentrar o laserzinho, destroçando o vilão e indiretamente os dois conseguem salvar o dia nesse caso. Quem diria, né, rapaziada? Mas agora sim, voltando e focando totalmente aí na treta do All Might, a gente vê como o Toshinori aos poucos começa a ganhar mais confiança, não é mesmo? A famigerada força, de vontade. Olha, é bizarro, né? Toda vez vê a imagem deste homem nu de 55 anos, mas fazer o quê? Conforme ele fica mais e mais lascado, o nosso All Might, pra ser mais específico, ele, cara, prepara basicamente a sua última cartada final, que acaba sendo esse laser, esse raio de destruição em massa. Ele até comenta como ele chega a copiar o mesmo movimento que a Star Stripe meteu em cima do Shigaraki, você lembra? No início da temporada passada, aquele raio concentrado para tentar basicamente queimar ele mais rápido do que a sua regeneração possa, bom, curá-lo. Mesmo esquema neste caso. Claro que o All Might toma precauções extras para fazer questão de prender mesmo o FO ali no espaço, sabe? Para que ele não consiga basicamente sair do laser. Só que tipo assim, claro que o All Might acima de tudo só tá ganhando tempo, galera. Mas se ele conseguir vencer o vilão, é basicamente o bônus. Temos essa cena bem interessante que, confesso que eu não lembro, rapaziada, se essa parte estava no mangá ou não. Lembrando que o anime do My Hero geralmente inclui de fato cenas inéditas, tá ligado? Material extra, o que é fenomenal, Code Sokoi. Mas acaba sendo essa avó com o seu neto efetivamente assistindo a luta do All Might na TV. É interessante como o molequinho tá... Ô, vovó, o que acontece se um dos dois, por exemplo, ganhar? E a véia tá... Ah, não é problema nosso, tá ligado? Tamo aqui em outra parte. Isso aí é treta do Japão, meu filho. Claro que nós sabemos, né, rapaziada, a irrelevância desta luta em questão. Até o molequinho, claro, começa a torcer ali para o All Might. Infelizmente, o laser lá mortal acaba sobrecarregando, já que é muita energia. E não dá, né? O FO consegue ali basicamente se curar. A gente até vê ele brilhando, ficando mais e mais jovem. Não, mas ele acaba sendo um adolescente, agora sim uma criança destemperada acima de tudo. É claro, e é complicado, porque ele começa a macetar o All Might, já tá ali todo fudido, quebrado, com a armadura indo de arrasta. Antes que o FO pudesse enviar o All Might para tomar café da manhã com o Jesua, ele acaba sendo interrompido por algo, rapaziada. Um poder maior. É aquele momento de, quem será que está interrompendo tal luta? E é o Lazarento do Sten. Pois é, o fanboy número 1 do All Might. Que, aliás, um baita contraste, diga-se de passagem. No início desse ano, a gente viu, né, o Sten lá no Vigilante, ele começando. E aqui é Sten final de carreira, para não dizer outra coisa. Claro, é a ideia que ele conseguiu entrar em contato com o sangue do FO e tá basicamente ou imobilizando com o seu poder, quem diria, né, um tag team desses dois, meu amigo do céu. Curioso como é nesse momento que a gente acaba tendo a abertura aí da última temporada. Eu achei a música fenomenal, visualmente também os spoilers clássicos marotos aqui e ali. Teoricamente esse EP tem uma cena pós-crédito após a abertura, que a gente acaba retornando lá para a situação do François e da Garota Invisível. É uma cena de alívio cômico, né, galera, para reduzir um pouquinho a tensão do ar, onde a gente vê que devido ao poder do François, a Garota Invisível está relativamente visível. A gente vê esse momento também na temporada passada, que, olha, na época que isso aí tava no mangá, saindo capa dela, sabe, como tudo, deu o que falar. Mas é aquilo, né, o anime logicamente deu aquela leve, boa censurada, graças ao meu bom Deus. Só que, infelizmente, é assim que o primeiro episódio fecha. Ele é muito curto, cara. Porque, de fato, uns 10, 12 minutos é recap da luta passada. Tem condição uma coisa dessa? Assim, rapaziada, comentando em cima aí do segundo episódio, imagens prévias, aquela groselha maravilhosa. Agora, o título do EP se chamará basicamente O Fim de uma Era E, que acaba sendo o mesmo título do cap 403 do mangá. Pois é,
É o famoso copiar e colar. Ou seja, dá para nós, audiência, uma base efetivamente de o que diabos vai acontecer. E assim, o mangá já acabou tem um ano, né, galera? Todo mundo já sabe como é que o bagulho se desenrolou como um todo, não é mesmo? Então, assim, questão de spoiler foi por água abaixo, mas no episódio número 12 a gente vai ter basicamente a volta do Bakugo. Nesse foi efetivamente o grande cliffhanger barra momento do próprio Cap 403 na época. Ele que até então, ao longo da 7ª temporada, é aquela coisa, meu Deus, ele foi de arrasta pra cima devido à luta contra o Shigaraki, né? Esse segundo episódio, ele vai estar de volta com tudo. Mas claro, ao longo do segundo episódio, a gente vai ter a continuação da treta contra o FO. Lembrando que esses primeiros episódios da 8ª temporada vamos focar muito em cima aí do vagabundo contra o All Might. Não temos a confirmação exata de quantos episódios essa temporada terá. A ideia, a expectativa é que vai ser algo em torno de 10 para 13 episódios. A gente não tem, por exemplo, muito cap restante lá do mangá para ser adaptado, tá ligado? É uma coisa relativamente rápida. Sei lá, acho que eu tô prevendo, especulando que a luta em si contra o FO deve render talvez ainda até o 3º, 4º episódio, estourando o 5º. E a ideia é que quando ele for neutralizado, entre aspas, pra quem sabe, aí sim que a gente vai começar a focar como tudo no Deco contra o Shigaraki, que sim, a gente tem basicamente uma imagem deles aí basicamente tretando. É aquilo, a gente vai ficar cortando muito, né, galera? Treta de FO, treta também do Shigaraki, mas ressaltando novamente que o foco vai ser em cima do FO. Também vai ter a participação ilustre do Sten, ele que brotou ali no finalzinho do primeiro episódio para dar uma mãozinha para o nosso glorioso Toshinori. Spoiler alert, provavelmente no segundo episódio iremos ver o Sten indo de arrasta pra cima. E não vai durar tanto tempo assim. Para quem lê o mangá deve se lembrar justamente do sacrifício heróico do vagabundo no fim das contas. Mas enfim, teoricamente é drama, meus amigos, com a própria vida do All Might, que vai ser resgatado inclusive pelo próprio Bakugou. Se pá, no finalzinho do segundo episódio, aquele cliffhanger, momento mega impactante, tá ligado? Para que eventualmente o Kachan deu uma surra no FO, que vai ser basicamente glorioso de se ver. Tô bem curioso para ver, inclusive, a animação, que até então tá me agradando bastante. É interessante ver que os caras estão conseguindo manter o nível da qualidade da animação que foi ao longo da 7ª temporada. E aproveitar aqui para deixar um convite, claro, próximo sábado estarei trazendo a minha review completa aí do segundo episódio, belezinha? Nada de perder. Valeu a todos que operam o conteúdo Rapidex até aqui. Não esqueça de deixar um like e é nóis, tropa!